que a graça maravilhosa do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre cada um de nós, sobre a sua vida, agora e para sempre. Hoje, o Despertar com Cristo veio nos despertar a um assunto muito delicado: o perdão. O perdão. Vejam que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos. E o preço do nosso pecado, Ele já pagou quando enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Porque o preço do pecado é a morte. Então ele se fez homem, Filho de Deus, Jesus Cristo, veio à terra, saiu do seu mais alto e sublime trono, estava na glória com o Pai. Desde a fundação do mundo, ele já estava com o Pai. Aliás, antes da fundação do mundo, porque quando o Senhor fundou o mundo, ele falou, quando ele estava nos formando, que era a imagem, a nossa imagem e semelhança, ele se refere. Ele não disse, é a minha imagem e semelhança, como se ele estivesse sozinho, não. Ele disse, a nossa imagem e semelhança. Ele já estava com o Senhor Jesus. E Jesus se fez homem, veio aqui para pagar o preço do pecado, que é a morte, morrendo por nós, na cruz do Calvário. E todo aquele que nele crê, que se arrepende dos seus pecados e que se torna uma nova criatura, que deixa dos maus hábitos, dos maus costumes e passa a viver conforme os planos de Deus, já tem pago o preço do seu pecado e aí terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E Jesus Cristo, na sua perfeição, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, e perdoa-nos as nossas dívidas, ele se referindo a Deus, Pai Nosso que estás nos céus, né? E aí quando ele chega no versículo, eu posso até ler todo o Pai Nosso, porque é bom a gente lembrar do Pai Nosso, da oração que Jesus nos ensinou. Ele disse, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui ele nos revela que o nosso Pai que está nos céus é santo. E aí ele diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, a vontade do Pai. Ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, no 12, ele diz, no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus. Jesus disse, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, ele aqui ensina isso, que você precisa perdoar para você ser perdoado. Porque ele diz, perdoa-nos assim como nós perdoamos. E ele faz essa leitura dessa parábola que eu quero ler para vocês, que está em Mateus 18, a partir do versículo 21. Ele diz assim, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, Jesus disse, é semelhante a um rei
que resolveu ajustar contas com os seus servos. O rei, ele faz a comparação do reino dos céus com um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Porque era assim na lei. A pessoa pagava, se tornava escravo daquela pessoa que devia. Além de, tinha que pagar tudo que devia aquela pessoa com bens que tivesse, com os filhos, se não tivesse os bens ou se não fosse o suficiente. E a dívida de 10.000 talentos, um talento equivale a 6.000 denários. E ele devia 10.000 talentos. Então, era para ser vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então, o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não deixou para ser paga lentamente. Ele não teve a paciência que ele pediu, não. Ele só pediu: tenha paciência que eu vou lhe pagar. Quando puder, eu vou lhe pagar. Aí o Senhor, este rei aqui, ele está comparando com o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele se compadeceu do servo, que não ia ter condições de pagar. Ele se compadeceu daquele servo e perdoou-lhe a dívida. Foi perdoada. Ele perdoou a dívida. O servo saiu livre. Acabou o peso do que ele devia. Ele foi perdoado. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Vejam bem, agora eu vou comparar. 10.000 talentos era o que ele devia. Um talento equivale a 6.000 denários. Um talento, mas era 10.000 talentos que ele devia. E o outro só devia 100 denários. 100 denários. O Senhor Jesus fez essa comparação na parábola, mostrando a diferença do que ele devia, o servo malvado, e do que o rapaz, um conservo dele devia a ele. Apenas 100 denários. Era irrisória a dívida. Era muito pequena comparada com a dívida que ele tinha e que foi perdoada. Ele só devia 100 denários, mas ele, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Ele dizendo ao conservo: tinha acabado de receber o perdão da dívida, de uma dívida grande. Mas aí ele já estava ali apertando o pescoço, sufocando o seu conservo. Que nós todos somos conservos. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pediu: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ficou ali, prendeu ele ali no coração dele, está preso. Você me deve. Não conseguia perdoar a dívida. Não queria perdoar. Não liberou perdão, como foi liberado para ele. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes
e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, Jesus Cristo disse, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Imagine como Jesus trata a necessidade do perdão. A necessidade do perdão. E aí, em Mateus 5, você voltando só uma página, você vai ver que em Mateus 5, no versículo 23 e 24, Jesus está explicando mais uma vez sobre a necessidade da reconciliação, do perdão. Portanto, no versículo 23 do capítulo 5 de Mateus, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Olha a importância do perdão. Ela nos separa da nossa comunhão verdadeira com Deus. E com Deus não há disfarce. Quando você chega diante do Senhor, se entregando ao Senhor, ofertando ao Senhor o seu louvor, a sua adoração, buscando ao nosso Criador, se neste momento você lembrar que existe algum problema, você está brigado com alguém, vem na sua lembrança que você tem uma mágoa de alguém. Porque geralmente quando a gente que não foi magoado, que não precisa liberar perdão porque não tem mágoa de nada, não lembra de nada. Então aquela pessoa que magoou você, quando ela chegar no altar, ela não vai lembrar de nada se você não tiver revidado, se você não tiver feito nada, ela vai chegar diante do Senhor livre para adorá-lo. Mas você que recebeu aquela ofensa, quando você chega no altar, você sente que falta alguma coisa para você liberar, para você entrar verdadeiramente, mergulhar na presença do Altíssimo. Por isso que ele diz, você deixa ali a sua oferta e vá resolver primeiro essa situação. Então você vai procurar essa pessoa que magoou você e você vai dizer, me perdoe se eu fiz você me magoar. O que foi alguma coisa que eu te provoquei para que você me magoasse, me perdoe. E eu quero perdoar você, porque eu quero falar com o Pai. Eu quero ter paz com Ele. E a minha paz com Ele tem que vir através da obediência. E na obediência, Ele disse que ame a Ele sobre todas as coisas, acima do meu orgulho, de tudo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. E eu não estou amando você porque eu ainda estou me lembrando daquilo que você fez comigo. Mas eu quero liberar esse perdão.
Você vai resolver a situação com a pessoa. Você vai pedir à pessoa perdão se de repente você de alguma forma contribuiu para aquela ofensa, ou você vai falar para aquela pessoa que precisa perdoá-la. Você vai abrir o seu coração para essa pessoa. Vai dizer, tem uma coisa aqui dentro de mim ainda, uma cicatriz que eu queria que saísse. Ou uma ferida aberta que ainda está sangrando. Quando você fez isso, isso e isso comigo. Eu quero perdoar você. E trabalhe esse perdão. Libere o perdão. Porque quando você liberar o perdão, aí você vai entender o sentimento maravilhoso que você vai ter. É a doce e maravilhosa e inconfundível presença do Senhor. Você vai sentir o amor de Deus invadindo o seu ser, uma alegria tão grande, e você vai começar a amar aquela pessoa que você estava com a mágoa, com aquela mágoa com ela. Quando você chegar diante do Senhor, no altar do Senhor, se consulte, faça uma consulta de você mesmo. Será que aqui tem alguma coisa? Irmãos, tão interessante. No dia que Deus me fez esse chamado para abrir esse canal, no dia 22 de março, agora de 2020, porque o Senhor, Ele me orientou tudo como deveria ser esse canal. E depois Ele disse, levante-se para que eu possa para eu te ungir. E ali, o Senhor, quando Ele estava me ungindo, trabalhando em mim, me veio à memória duas pessoas que, meu Deus, há tantos anos, tanto tempo faz, que eu fui ofendida por essas duas pessoas. E ainda estava no meu coração e eu não me lembrava. Mas no momento em que Deus estava me ungindo, veio no meu coração essas duas pessoas. E veio de uma forma diferente. Eu senti um amor tão grande por essas duas pessoas. Eu senti um amor tão grande e eu não sou assim, eu não tenho uma relação cortada com essas duas pessoas. Eu não tinha isso não existia isso. Eu pensava que já estava até perdoado, mas não estava não. Quando eu senti a presença do Espírito Santo de Deus, Ele me lembrou essas duas pessoas. E eu as perdoei, irmãos, de todo o meu coração. Eu estou dizendo com todo o meu coração que eu as abençoo. Abençoo no nome de Jesus. Desejo toda a felicidade do mundo para essas duas pessoas. Toda a felicidade que eu desejo para mim, eu desejo para essas pessoas. De todo o meu coração. Mas porque foi Deus que me curou. Eu não sabia que eu ainda estava com aquela ferida. Eu não sabia. Mas o Senhor nos revela. Peça ao Senhor hoje. Peça ao Senhor, Senhor, será que eu tenho ainda mágoa de alguém? E olha que eu não foi essa pergunta que eu fiz ao Senhor, não. Na verdade, eu estava ali recebendo a unção do Senhor. E veio na minha memória. Quando eu senti a presença do Senhor, veio à minha memória como conserto. Eu precisava desses dois consertos para que eu pudesse servir ao Senhor, falando a palavra dele. De verdade, sem mágoa nenhuma dentro do meu coração. Que eu não sabia nem que ainda tinha. Nem estava me lembrando, porque que eu tinha. Mas eu não estava me lembrando delas. Mas eu precisava de conserto com o Senhor. Para chegar aqui
e falar o que sai do Senhor para vocês. Sem tanta mácula, sem tanto ferrugem, esse microfonezinho aqui. Deus, apesar de muitos defeitos que eu tenho, mas Ele me trabalhou isso para que eu pudesse, porque provavelmente eu não ia conseguir falar as coisas que eu estou falando aqui, todos os dias que Deus está trazendo. Se eu tivesse ainda aquilo dentro de mim, eu precisava liberar o perdão para essas duas pessoas. Para ter a reconciliação total com o meu próximo, para amar o meu próximo, ao ponto de falar aqui a palavra de Deus, pedindo a Deus que estas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus e libertas para terem uma vida plena, com propósito, aqui na terra e depois uma vida eterna maravilhosa com o Senhor na glória. Eu tinha que liberar, tirar isso de mim. Vamos fazer esse exercício. Vamos pedir, Senhor, me revela. Revela-me, Senhor. Aonde existe alguma coisa no meu coração, dentro de mim, alguma mágoa, que aí Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. E é um exercício, irmãos, que nós devemos fazer urgentemente. O Senhor tem pressa em nos perdoar. Mas olhe que na oração do Pai Nosso tem esta condicional. Tem uma condição. Jesus amarrou justamente para a gente não ficar todo de mal. Qualquer coisa, eu não gosto de fulano. Eu não gosto dele, ele fez isso e isso comigo. Não. Então, Deus não quer isso, não. Deus quer você livre, totalmente plena, para adorá-lo. Então, nada de milindre. Aí, às vezes, não é nem milindre, foi coisa mesmo forte que a pessoa fez com a gente. Doeu muito. Deu traumas. Trauma de juventude. Mas Deus cura. Se você pedir a Deus, Senhor, sare essa ferida, porque eu quero me reconciliar com essa pessoa. Eu preciso entrar em contato com essa pessoa e me reconciliar. Eu não precisei de falar com essas pessoas, de ligar para essas pessoas, porque eu não sou de mal. Eu não precisei voltar a falar com essa pessoa. Graças a Deus, eu não tenho esse problema de não falar com a pessoa. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu quero reconciliação no meu coração. Então, se alguém tem alguma mágoa de mim, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Libere o perdão, me perdoe. Se tem alguém que tem alguma mágoa, alguma coisa que eu fiz, que às vezes você nem percebe que magoa. Mas se tem alguma mágoa, me procure e me perdoe. Desde já eu peço. Me perdoe. Me perdoe se eu magoei. Me perdoe se eu fui áspera, se eu fiz alguma coisa que te desapontou, que decepcionou você. Me perdoe. Estou falando publicamente aqui. Me perdoe. Eu quero reconciliação. Eu quero que Deus, cada dia mais, Ele fale conosco neste canal que Ele fez, que é propósito dEle, de nos salvar, de nos purificar, de cicatrizar as nossas feridas. Ele tem o poder de cicatrizar toda ferida, toda mágoa, tudo aquilo que tiver ali no seu coração. Ele vai te encher de tal forma que você vai liberar
liberar o perdão para essa pessoa. Libere o perdão. Aí quando você liberar o perdão, e você tiver certeza que não tem mágoa, não tem mais mágoa de ninguém, que você ama o seu próximo como você ama você mesmo, aí você vai e entra na presença do Senhor. Aí faz a sua oferta ao Senhor. Comece oferecendo aquilo que já é dele, a sua vida. Entregue-se ao Senhor e tenha uma vida com propósito aqui na terra. Vida com propósito só nele. Amém, irmãos? Amém. Agora, sim, vamos orar. Mas antes de orar, eu procurei muito nos comentários e não encontrei. Mas eu soube que alguém me perguntou qual a igreja que eu me congrego. É na igreja do Nazareno de Capim Macio, em Natal, Rio Grande do Norte. A igreja do Nazareno de Capim Macio. Tem a igreja central, que eu passei muitos anos na igreja central da Nazareno, a igreja de Nazareno Central. E aí, até pela distância, porque hoje eu moro mais distante, eu moro, na verdade, em Parnamirim, que é próximo a Natal. E aí eu vou para a igreja da Nazareno, a mesma igreja, mas só em Capim Macio. É a igreja que eu me congrego. Que Deus abençoe nossos pastores, que Deus esteja sempre dirigindo o coração deles. E que Deus, cada dia mais, dê ousadia aos pastores de todas as igrejas que pregam o evangelho genuíno. Que Deus os unja e dê ousadia para eles de falar a grande verdade do evangelho. Que ela vem completamente de encontro com o mundo. E eles vão se expor hoje bem mais do que ontem. Bem mais do que antes da prova que nós estamos passando, da lição que nós estamos aprendendo. Não queremos, irmãos, deixar de falar a verdade ao Senhor para agradar determinadas pessoas melindrosas que não aceitam a verdade do Evangelho. Que o amor de Deus amoleça o coração dos melindrosos e que eles ouçam a voz do Senhor, do bom pastor, daquele que está chamando você ao arrependimento de pecado. Não tem história de você, porque tem um espírito de liderança, aí você é muito determinado que tem que ser como você quer, aí você chega na igreja e aí você quer convencer o pastor de que aquilo que é pecado não é tão pecado assim. E que aí tem que aceitar na igreja. Tem que aceitar na igreja, tem que começar a implantar aquilo e aquilo, porque senão o senhor sabe, né? Aí eu não entro mais na sua igreja. Se o senhor, pastor, insistir nessa pregação, dizendo que eu tenho que me arrepender dos meus pecados e que eu tenho que obedecer à vontade do Pai, e que já não seja mais eu que viva, mas que Cristo viva em mim, que seja Ele me conduzindo e não eu mesmo, mas se for assim, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais. E que o pastor tenha ousadia de dizer: então eu vou orar por você, para você vir. Agora, quando você entrar aqui, que você sentar no banco da igreja, você vai ter que sentar prostrado diante do Senhor. Enquanto isso, eu vou orar por você. Mas fique à vontade. Você quer ficar fora da igreja? É muito perigoso. Aí ele dá o alerta. É muito perigoso. Se você está achando as coisas difíceis agora, imagine longe do seu Criador. Explique isso para ele. É melhor você ficar aqui com a gente. Aqui é bom. Venha para o nosso aconchego. Venha adorar a Deus comigo. Mas venha sabendo que eu vou pregar o evangelho genuíno. Dizendo que isso que você está fazendo é pecado e que se você continuar fazendo, você vai para o inferno. Mesmo que você entregue os dízimos bem direitinho. Porque dar o dízimo
É só uma coisa que você está fazendo, contribuindo para que o reino de Deus cresça. Mas você não está com isso justificando seus pecados, não. Então, sinto muito, mas então você já não vai fazer parte da igreja, enquanto você não tiver essa consciência. Esse é o pastor que Deus quer na igreja dele. Na igreja, no corpo de Cristo. Aquela igreja que prega a palavra, o evangelho. A igreja do Nazareno. Ela prega o evangelho. Mas a igreja que você está hoje, continue nela. Eu estou só respondendo a uma pergunta de uma irmã que perguntou qual a igreja que eu congregava. Mas quero deixar bem claro, permaneça na sua igreja. Eu lembro muito que pastor Gerson, que é o pastor da Igreja Central do Nazareno, ele fala muito isso. Ele fala no momento dos visitantes e tudo. Ele diz, você é muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida e tudo. Mas se você já tem uma igreja, permaneça nela. Porque ele disse que quando a gente entender que aquela igreja ela não está perfeita, tem alguma coisa errada nela. Aí o pastor diz, tem mesmo, é você. Porque a igreja que prega o evangelho genuíno, se você começar a achá-la que tem, não, essa igreja tem defeito demais. Não, porque o som está muito baixo. Eu não estou ouvindo direito. Ah, o som está vindo muito ruim. Ah, esse pastor hoje, ele não tá pregando o que eu queria ouvir. Então, o defeito está em nós. É em nós. Nós somos a igreja do Senhor. E quando nós chegamos numa igreja que prega a verdade, a palavra de Deus, e começamos a nos incomodar porque está fazendo calor, ou porque está muito frio o ar-condicionado, ou porque não sei o quê, e não está observando a palavra que está sendo ministrada, é porque você está precisando muito de oração, viu? De pedir a Deus que ajude, que tire de você essa preocupação com... Porque no tempo, a igreja do Senhor, as pessoas ficavam assim, sentadas no chão. E não tinha ar-condicionado, não. Não existia ar-condicionado, não. E era todo mundo pulando de alegria, o suor pingando. Pulando de alegria na presença de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Se arrependendo dos pecados, sendo libertos dos demônios, sendo curados de toda e qualquer enfermidade. Era assim. Então, permaneça na sua igreja, abençoando a sua igreja com a sua presença, sendo bênção na sua igreja. Quando você for para a igreja, não vá só querendo bênção, não. Vá abençoando. Entre na igreja já abençoando as pessoas. Para você sentir a maravilhosa presença de Deus, já chegue na igreja abençoando, olhando o irmãozinho. Será que aquele irmão está precisando de alguma coisa? Eu vou lá ajudar. Ai, aqui está empoeirado o banco da igreja. Vou já pegar um paninho e vou limpar o banco que está empoeirado. Eu vou já ajudar. Eita, vou lá no Ministério da Compaixão da igreja para ver se eles estão precisando de café, de açúcar, para ajudar, pão, manteiga, margarina, queijo, para levar para os hospitais. A nossa igreja faz um trabalho muito bom no Ministério de Compaixão. Tira um dia da semana para abençoar as pessoas que estão nos hospitais, ali no hospital no Valfredo Gurgel. Não estamos fazendo isso agora por causa da pandemia, mas eu estou com muita saudade. Muita saudade. É muito bom, muito gratificante, irmãos. Você chegar, dar aquele cafezinho com café bem quentinho e o pão com queijo e ali, bem novinho, bem maciozinho, e você entrega ali a uma pessoa que está com fome, porque a acompanhante
nos hospitais, nesses grandes hospitais como o Valfredo Gugel, que é um pronto-socorro, né? Clóvis Sarinho e tudo, esses hospitais, eles não têm alimentação para os acompanhantes. Para os acompanhantes das pessoas que estão ali internadas, às vezes até no corredor. Vi muitas vezes nos corredores, muitas pessoas internadas, aí elas ficam em pé. É raro ter uma cadeira para que ela possa sentar, porque poucas cadeiras para muitos acompanhantes. Então eles ficam revezando ali para sentar. E aí não tem alimentação para eles. Aí chega a alimentação para a pessoa que está internada, mas o acompanhante fica só olhando, sem poder comer. Aí muitas vezes tem que ficar ali todo momento, porque a pessoa precisa do acompanhante. Aí não tem dinheiro, às vezes vem do interior, muitas vezes é assim, vem do interior e interna aqui. Aí não tem onde reclinar a cabeça, não tem alimento. O acompanhante sofre, e às vezes a pessoa fica internada dias e dias, quando não meses, dependendo da enfermidade que a pessoa tem. E ali aquelas pessoas falam, olhe, não deixem de vir não, não deixem de vir, a gente precisa de vocês. Aí a outra igreja, ela dá sopa para essas pessoas. Eles falam, olha, hoje é dia da sopa. E, então, irmãos, é bom demais servir a Deus. É bom demais. É bom demais, eu tô com muita saudade. Eu tô com muita saudade. Porque nós não podemos ir. Mas se Deus quiser, nós vamos muito em breve poder ir novamente, dar continuidade ao Ministério de Compaixão. Então, quando você chegar na igreja, aí saiba que precisa de café, de açúcar, do leite, do pão, do queijo, da margarina. Precisa. Por enquanto, a gente não está dando sopa. Não está fazendo sopa. Quem está dando é outra igreja. Mas aí, quando você chegar, de repente você é da igreja que tem sopa, que doa sopa no hospital lá no Valfredo Gugel. Então, por que você ali, quando você chega, que está preocupado se está quente ou está frio, você não vai procurar o Ministério de Compaixão, perguntar se está precisando de cenoura, carne, batata. Olha, você com certeza vai agradar ao Senhor. E você não vai nem sentir mais o calor, porque o ar-condicionado não está funcionando. Entendeu? Porque você vai sentir que sua vida vai ter um propósito. Entendeu? Eu estou dizendo só uma formiguinha de alguma coisa que você pode fazer. Porque é tão pouquinho que a gente faz ao Senhor, é tão pouco para o que Ele nos dá, a vida, o fôlego de vida, tudo que Deus nos dá, irmãos. Tudo que Deus nos dá. E a gente dá tão pouco de volta ao Senhor. E tem na palavra, Ele disse assim, que vai acontecer isso no julgamento. Tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber? Estive enfermo ou preso, você foi me visitar? E aí, se você disser ele vai dizer que você foi. E diz, vinde a mim, vinde para a minha morada. Existe isso. Aí aquele que diz, Senhor, Senhor, mas eu te servi, ele diz, não te conheço. Porque talvez essa pessoa que diga, Senhor, Senhor, tenha sido tão religioso, a vida inteira religioso, mas não obedecia a palavra de Deus. Ele era travestido de cristão, mas não era cristão. Porque não tinha amor ao próximo. Porque viu alguém precisando e não socorreu. É assim, irmãos. Então, a sua igreja, quando você chegar na sua igreja, vá abençoando a sua igreja. Seja bênção. Seja bênção. E deixe que o abençoador vai resolver suas necessidades. Também não vá pensando que você só vai dar porque você vai receber. Dê! Experimente se doar, sem querer nada em troca. Que é aí onde você vai sentir a doce e maravilhosa
presença do Senhor na sua vida. E sua vida, ela se torna uma vida com propósito. Você vai acordar tendo um sentido na vida. Você está servindo ao seu Senhor. E se alguém precisa do seu perdão, perdoe, libere o perdão. Deixe de milindre. Libere o perdão. Você vai ver como é bom. Você vai se sentir muito feliz com a presença de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos consagrar o Senhor. As pessoas que estão esperando a cura. Vamos pedir a Deus pela cura de Giuliana. No resultado que ela vai receber hoje, que seja tudo em conformidade com os planos do Senhor. Consagrar a Deus e Ana, que eu tinha me confundido. Não foi Ana que já melhorou, mas vai melhorar e vai ficar boa, se Deus quiser. E Ana, o Senhor Jesus quer curar você, minha filha. Ele pode curar você. Não existe enfermidade que resista ao nosso Senhor. Receba do Senhor a cura. No nome de Jesus, o médico dos médicos. Que Ele te fortaleça, te dê saúde, liberte você da artrose no joelho. E te dê saúde, saúde total, no nome de Jesus. Então, vamos pedir por consagrar Iana e Vitor. Iana é a irmã da doutora Suerda e Vitor, o sobrinho da doutora Suerda. Para Deus continuar operando ali na vida deles, completando a obra de salvação e de cura, no nome de Jesus. Consagrar Reginaldo, Maria da Glória Torres e Arthur Vinícius. Consagrá-los ao Senhor e pedir a Deus que os cure, no nome de Jesus. Maria Virgínia, mãe de Jamaci, que quando ela for fazer o exame agora em agosto, que seja ela volte sorrindo, cheia de alegria, e me diga, mande, Jamaci. Você vai colocar o testemunho, Jamaci, e eu vou, se Deus quiser, dar o testemunho. Porque Deus pode, Jamaci, como Deus já curou a sua mãe há alguns anos atrás. Ele pode curá-la. Camila e seus familiares, o filho do irmão Francisco, o filho também de outra pessoa que pediu oração por libertação, que o nome do rapaz é Vinícius, e o nome do pai é que eu não estou lembrando. Que Deus chegue na vida de Vinícius e o liberte, no nome de Jesus. É por libertação. E pedir a Deus por todas as pessoas que estão enfermas, meu Pai. As pessoas que estão agora nos hospitais. As pessoas que estão agora em seus lares, mas que estão enfermas, Senhor. Por todas as pessoas que estão enfermas em todo o globo terrestre, toda a terra, Pai, eu te consagro e peço que o Senhor derrame sobre todos nós o bálsamo de cura. Sara a nossa terra, Senhor. É o que eu vos peço, no nome de Jesus. Sara, Senhor, cura as nossas feridas espirituais, as mágoas, o rancor, todo sentimento, Pai, que não venha de Ti, que saia de todos nós, no nome de Jesus. Que haja verdadeira paz sobre a terra. Nós precisamos da Tua paz. Nós precisamos do Teu perdão, Senhor. Então, nos ensina a perdoar, Senhor.
Nos ensina a perdoar, Senhor, a liberar o perdão, Senhor, para que possamos ser perdoados pelo Senhor. E assim, Senhor, sarados por Ti. Sara a nossa terra, Senhor, através do Teu poder e da Tua misericórdia. É no nome de Jesus que eu peço, Pai, que o Senhor nos dê uma semana de vitória na Tua presença. Abençoa, Pai. Abençoa também os meus filhos, Pai. Gabriel, Gabriela e Graciele. Os meus netos, Pai. Thaís, Daniel e Lucas. Os meus genros, Pai. Tibério e Vitor. E a minha futura nora. A mulher que o Senhor separou para casar com meu filho Gabriel. Abençoa meu esposo, Pai. Dê saúde a ele. E principalmente a Tua presença sobre a vida dele e sobre a minha vida. Abençoa, Pai, toda a nossa parentela. Todos os irmãos do meu esposo, o pai do meu esposo, meu sogro. Que Deus o abençoe. Abençoa, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs. Abençoa cada um deles, Pai. Abençoa toda a minha parentela. Todos, Pai. E abençoa, Pai. Todos os parentes destas pessoas que estão ouvindo agora este vídeo. Abençoa a vida deles, meu Pai, com a Tua presença. Abençoa a vida de cada um, cada pessoa que esteja ouvindo agora, Pai. Este vídeo, que seja abençoada cada pessoa, que todos sejam abençoados com a Tua presença. Que eles, Pai, eles Te busquem em espírito e em verdade. Que eles sejam libertos de toda mágoa. Que seja sarada toda ferida da alma. E que eles, Pai, possam verdadeiramente chegar na Tua presença e Te ofertar. Porque estão lavados pelo sangue de Jesus. Jesus pediu que o Senhor perdoasse aqueles que estavam ali crucificando Ele. Quanto mais, Pai, nós. É tão pouquinho, Pai. É tão pouquinho isso que essas pessoas devem. Por que não perdoá-los? É tão pouco. Se o Senhor deu 10.000 talentos para nós, através de Jesus na cruz, o Senhor pagou a nossa dívida. O Senhor pagou a nossa dívida com o sangue do Seu Filho unigênito. O Senhor pagou a nossa dívida tão grande, todos os nossos pecados. Por que nós não podemos liberar o perdão para o nosso próximo? Por que nós não podemos perdoar o nosso conservo? Se o Senhor perdoou aos Teus servos, se o Senhor pagou o preço do nosso pecado, pagou a nossa dívida, nós estávamos fadados à morte eterna. Todos nós íamos para o inferno. E o Senhor nos resgatou do império da morte, através da morte de Jesus. O Senhor disse, pecado é com morte que paga, então morro eu. Porque morreu o Seu próprio Filho. Pedaço do Senhor, morreu por nós. Pagou o preço, nos perdoou. Então nos ensina a perdoar, Senhor. Que não sejamos melindrosos. Que sejamos perdoadores. Que possamos liberar o perdão e amar verdadeiramente aquele que nos feriu, que nos magoou, Senhor. Não importa o tamanho do que fizeram conosco. Não chega nem perto do que o Senhor fez por nós. Nos perdoou. Aquilo que eles fizeram conosco, Pai, não chega nem perto do que nós fizemos com o Senhor. Quando pecamos, quando saímos da Sua presença,
quando nos entregamos ao pecado, ao desejo da carne, à vaidade, ao excesso de amor próprio, ao egocentrismo. Tudo isso o Senhor perdoou. Como é que eu não vou perdoar, Senhor? Então nos ensina, Pai, porque o Senhor nos perdoou de muito maior dívida. Que possamos, através do teu amor, Senhor, que possamos aprender a perdoar, como o Senhor nos perdoou. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos. Essa é a palavra que Deus trouxe, primeiramente para que eu aprendesse e que depois passasse para você. Viu? O Senhor, Ele me abençoa com a palavra que Ele me dá todas as manhãs. Eu sou eternamente grata ao Senhor por esse canal, porque Ele vem curando as feridas que estão tão abertas. E Ele vem com poder para curar a sua ferida, que está sangrando. Aí Ele vai e derrama uma gotinha do sangue de Jesus, que morreu por você, sobre essa mágoa, sobre essa revolta, essa ira que você sente daquela pessoa. E aí a gota do sangue de Jesus vai encher o teu coração de amor e teu coração vai transbordar. E vai chegar até aquela pessoa e você vai derramar o perdão sobre ela. Amém? Amém. Fique com Deus. Amém.